Muito bem, pessoal, para quem já acompanha o meu canal, já sabe que além de musculação, eu também faço trekking, né, que é a trilha, seja trilha de floresta, trilha de montanha, também faço rapel. E hoje, em virtude do acontecimento, né, com a Juliana Marins, lá no Monte Rinjani, né, que é o vulcão lá da Indonésia, eu resolvi fazer esse vídeo para falar da importância de você ter vários cuidados sempre ao iniciar uma trilha. Na verdade, a preparação começa muito antes, né? Quando você está em casa, no dia anterior, enfim, vou explicar para vocês. E todos esses cuidados que eu vou passar para vocês vão fazer com que melhore muito, ajude muito a chance de você, em determinada situação, não ficar inseguro e muito menos, né, correr o risco de morrer, tá? São grandes dicas de segurança que eu vou passar para vocês, que vão te ajudar em qualquer trilha. E algumas dicas que eu vou passar aqui para vocês são principalmente para trilhas em que são mais desafiadoras, maiores distâncias e que tenham que acampar também. Então são vários detalhes. Muito bem, vamos lá. Ó, pessoal, primeiramente, uma das coisas mais importantes que muitas pessoas negligenciam é o calçado. Então, olha só. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Essa aqui é uma bota de trilha específica, tá? Ela, além de ela ter o seu lado propício, né, para fazer trilhas, seja de floresta, de montanha, de rocha, tá? Ela é antiaderente. E um outro detalhe, ela é impermeável. E isso é muito bom, porque muitas pessoas acabam ficando tênis botas, né, que não são impermeáveis, acaba ficando com o pé molhado, e isso também favorece a hipotermia. Ou seja, é quando você fica muito tempo, né, com uma temperatura baixa, sem condições adequadas de agasalhamento, e aí com isso seu corpo vai cada vez mais esfriando, tá? Então a bota vai te ajudar a você não ter hipotermia, né? E além de você ficar com o pé mais confortável, e uma outra coisa, quando você está com o pé molhado e você continua fazendo trilha, certamente vai dar bolhas no pé. Muitas pessoas não conseguem fazer mais trilha porque tem bolhas no pé. É uma dor assim insuportável que a pessoa muitas vezes não consegue andar mais, né? Então a bota vai te ajudar a não molhar o pé e consequentemente não ter bolhas. Já que a gente está falando de bolhas, você também tem que ter uma meia, deixa eu mostrar aqui para vocês, uma meia de compressão. Essa meia, ela é super forte, né? O que acontece? As meias de compressão vão lhe ajudar a você não ter bolhas no pé. Então não adianta usar qualquer meia, tem que ser meia específica, tá? Meia de compressão. Principalmente se você vai fazer trilhas com muitas horas, né? E obviamente se for trilhas de dias, né? Como travessias, né? Tem travessias que duram 2, 3, 4 dias ou mais, tá? Então a meia também vai te ajudar a você não ter bolha. Então isso faz toda a diferença. E aí é interessante você também ter uma calça de trilha, por quê? Porque ela tem elasticidade, tá? Então, em alguns trechos que você vai fazer escalaminhada, né? Usar as mãos também e ergue a perna. Se você tá com uma calça que não é propícia para trilha, você vai rasgar ela, né? E aí não é interessante. Muito bem. Outra coisa é uma camiseta dry fit, porque você, dependendo da temperatura que tá, você esquenta muito o corpo. Isso vai fazer com que você fique mais cansado e tenha dificuldade de continuar a trilha. Então faz toda a diferença uma camiseta propícia, tá? Agora vamos falar da parte de agasalhamento, que é o que vai fazer com que você não morra de hipotermia, como foi o caso, né, da Juliana, tá? Depois eu vou fazer um vídeo falando mais detalhes sobre o que realmente aconteceu, apesar que muitos de vocês já sabem, tá? Muitos culpam só o guia, alguns culpam só a Juliana, alguns culpam a agência, enfim, é um conjunto de coisas que depois eu vou trazer para vocês, tá? Muito bem. Então assim, na queda com certeza ela teve diversas fraturas, né? Mas talvez ela não teria morrido se ela não tivesse hipotermia, ou seja, se ela tivesse roupas adequadas, entre outros cuidados. Muito bem. Então, ó, anorak. Anorak é uma jaqueta que ela tem 3 funções, né? Primeira função, ela tem de esquentar, né? Mas mais importante que isso, ela é impermeável à água, ou seja, ela não molha. Então, se você está numa situação em que você vai ficar muitas horas no sereno, no alto de uma montanha, que a temperatura chega a 0 graus ou menos, você tendo uma anorak, você não vai se molhar. Se você se molhar, aí é muito mais propício a você ter hipotermia. Então você tem que manter todo o seu corpo seco, tá?
E a outra função dela é que ela é impermeável ao vento, né? Então, às vezes você está com blusas, mas como o vento passa, então você acaba sentindo muito frio. Então, o ideal é você ter uma anorak como a última camada de roupas, tá? E eu vou te mostrar outras roupas que vão te ajudar a você não passar frio e, consequentemente, né, não ter hipotermia, tá? Vou pegar aqui na mochila. Ah, já adiantando, né? Uma mochila, entrou um cisco no meu olho. Uma mochila de trekking, né? Que ela é maravilhosa, enfim, os compartimentos, etc, tá? Vamos lá. Bom, antes de eu pegar as roupas, né? Vou pegar, eu acho que é o principal de todos, tá? Sem água, você não sobrevive mais que 2, 3 dias, tá? Dependendo da trilha que você for fazer, um cantil não serve. Você vai ter que levar bolsas de água com 2, 3 litros, mais o cantil, tá? Então isso aqui é fundamental, pessoal. Não importa se vai fazer uma trilha que é só 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Pode acontecer várias intercorrências que você vai ter que ficar até o outro dia, até mais de um dia. E aí isso aqui vai te salvar. Muito bem. Vamos lá. Essa aqui, ó, é uma blusa segunda pele. Ela é feita especificamente para você fazer trekking. Porque, ó, ela tem vários sistemas de ventilação que não vai aquecer seu corpo, tá? E aí, essa aqui é uma das camadas que você vai usar. E aí, conforme tiver mais frio, à noite, no alto da montanha, você vai usar mais uma camada. Que é essa aqui, ó. Que ela é mais grossa, ela é flanelada, né? E eu vou pegar aqui mais coisas para vocês verem. Deixa eu já ir guardando, senão o vento leva. Muito bem. E aí, falando em se proteger do frio, né? Uma touca tem que ser uma touca muito boa, né? Ó. Essa aqui ela é toda flanelada por dentro também. E tem essa espécie de touca que você coloca na cabeça e você cobre todo o pescoço, tá? Ela acaba ajudando bastante em frios extremos, né? Muito bem. Se você está fazendo uma trilha mais no verão, primavera, esse chapéu ajuda muito para você não esquentar muito a cabeça. Muitas pessoas acabam se sentindo muito cansadas devido a ter a incidência do sol direto no rosto, na cabeça, né? Então, no verão, isso aqui é maravilhoso. Muito bem. E aí, pessoal, luvas, obviamente, né? Luvas também, ó, flaneladas, aguenta temperaturas. Essa aqui aguenta uma temperatura, acredito que mais ou menos menos 10 graus, menos 5, menos 10. Mas tem luvas que aguentam até mais, dependendo de onde você for. Muito bem. E aí, ó, lembra que eu falei que a anorak, ela é impermeável ao vento e à água, né? Essa aqui, ó, é uma calça de trekking também, que também é impermeável ao vento e à água. Muito bem, agora vamos a alguns acessórios importantíssimos na verdade, né? Ó, uma das coisas que não pode faltar, deixa eu pegar aqui. Comida. Sem comida, saco vazio não para em pé, né? Então aqui é uma bolsa térmica. Essa aqui no caso eu até botei gelinho, porque é uma trilha mais curta que eu tô fazendo aqui hoje. Inclusive, deixa eu apresentar o local, né? Eu tô aqui na Pedra Grande de Mogi das Cruzes, tá? Olha, um local com uma vista maravilhosa, né? Aqui inclusive o pessoal hoje está fazendo rapel, eu já fiz rapel aqui, né? Realmente é um lugar muito lindo, tá? Mogi das Cruzes, estado de São Paulo. Então, ó, tem algumas coisas que também ajudam você a obter energia, né? Como barrinhas, né? Que você consegue comer de forma rápida, né? E ela te dá bastante energia de forma rápida devido ao alto índice glicêmico, né? Muito bem, deixa eu ir passando para cá para facilitar. Vamos lá. Ó, aqui tem nessa sacolinha protetor solar para o corpo, para o rosto, e também tem repelente, que isso vai fazer toda a diferença com relação à segurança na sua trilha, tá? Bom, agora vamos das coisas principais aqui. Lanterna, pessoal. Eu trouxe aqui para vocês verem só 4 lanternas, tá? Pouca coisa.
E o porquê disso? Você tem que pensar que se você levar apenas uma lanterna, pode ser que dê problema. E aí, se você está fazendo uma trilha em que você precisa voltar à noite, né? Ou às vezes você nem planejou isso, mas devido a algum acidente que ocorreu, alguma coisa, você vai ter que passar a noite na floresta ou caminhar, né? E aí você tem que ter lanterna, senão a chance de você se perder ou morrer é grandíssima. Então você tem que ter uma lanterna de mão e preferencialmente uma reserva, tá? Caso dê problema em uma das duas. E aí, quando é um trecho que você vai ter que fazer essa caminhada, o ideal é você estar com as mãos livres, aí você precisa de uma lanterna de cabeça. E aí, mais uma vez, né, você tem que ter uma lanterna reserva, tá? Muito bem. E também tem essa lanterna que ela tem várias funções, uma delas é que ela tem um estrobo que ela fica piscando. Então, se você está numa região onde você busca ajuda e aí você quer ser encontrado, obviamente, né? Isso vai facilitar bastante, porque ela emite uma luz forte, né? Intermitente, tá? E aí ela também tem a função lanterna, tal. Então, ela é bem prática. Ela tem um mosquetão aqui, ó, que você coloca na calça. E aí, pessoal, uma coisa que também é muito bom, ó, é um canivete. Por quê? Você às vezes precisa de cortar alguma coisa, né? Até mesmo pensando em sobrevivência, né? Dependendo, você precisa ter um canivete, tá? Então isso também é um item que, nossa, às vezes parece bobeira, mas às vezes isso aqui salva uma vida, inclusive, tá? Muito bem. Vocês podem ver que são vários acessórios, tá? Lógico, vai fazer uma trilha um pouco mais tranquilinha, de repente você não precisa levar tanta coisa, tá? Mas essas trilhas mais longas e principalmente travessia, você tem que levar todos os acessórios possíveis, tá? Muito bem. E aí, ó, se você tá levando lanterna, você tem que ter pilhas reservas, né? Porque vai que você esqueceu de carregar, tá acabando a bateria, você tem que ter pilha reserva. Isqueiro. Se você precisar se aquecer, né? Você tá num local que tá muito frio, tá menos 10, menos 15, e a roupa que você trouxe, apesar de ser muito boa, mesmo assim não vai segurar todo esse frio, né? Às vezes tá nevando. E aí você com isqueiro consegue se manter aquecido, principalmente no período da noite. Aqui nós temos um apito de emergência, né? Em que, dependendo, dá para ser escutado a uma distância de aproximadamente meio quilômetro, né? Então acaba ajudando bastante se tiver algum socorro, alguém, né, nas proximidades. Bom, e uma das coisas mais importantes que existe, né, que é um GPS de tracking, né? Com ele você consegue traçar a rota de ida, de volta da trilha, enfim. Então isso vai fazer toda a diferença, porque muitas pessoas, vou falar uma coisa que muitas pessoas não sabem, muitas pessoas morrem em trilha pelo fato de se perderem. Então, quando a pessoa se perde, ela fica horas, um dia, 2 dias e não consegue encontrar o caminho, né? E aí com isso você vai consequentemente morrer de fome, ou de sede, ou de hipotermia, ou se machucar, enfim. Então com isso aqui, tem um comando aqui que você aperta o botão, emite um sinal de satélite e o socorro, em aproximadamente 5 minutos, ele já consegue ver onde você está, né, qual a localização exata, e aí com isso você consegue ser resgatado em algumas horas. E o socorro vem exatamente no local que você está. Ou seja, isso aqui salva vidas. Muito importante, tá? Muito bem. O que mais temos aqui? Eu acho que agora acabou, pessoal. Eu acho que eu já mostrei tudo, tá? Acho que já foi tudo. Muito bem. Então, você vai fazer trilha. Lógico, tem mais 2 coisas, tá? Que são as principais que eu deixei por último e que vão fazer toda a diferença. Muito bem, já vou dizer para vocês quais são as 2 coisas principais. Bom, uma delas é o quê? É você estar preparado fisicamente.
Não apenas a questão do condicionamento cardiorrespiratório, como a questão de força, resistência, como também a condição cardiorrespiratória. Então, sempre que você vai fazer trilha, você tem que saber se é uma trilha que você tem capacidade de fazê-la, né? Se ela é fácil, moderada para difícil, dificílima, enfim, né? Se você não está preparado para aquela trilha, seja de acordo com a distância, se é muito íngreme, se tem parte escalada, parte muito técnica, enfim, você simplesmente não deve fazê-la. Você deve primeiramente se preparar. A partir do momento que você fala, ok, estou preparada, aí sim, você tem condições de ir até o final da trilha e voltar, ou se for travessia de uma cidade para outra. Então, isto é uma das coisas principais. Você tem que estar preparada para aquela trilha que você idealiza. Se você não está preparado, você treine por 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano, não importa, tá? E a outra coisa, que não menos importante, que está entre essas duas mais importantes de todas, é você contratar um guia em uma trilha que você nunca fez, não sabe o caminho, uma trilha que não é demarcada, uma trilha que é muito técnica, uma trilha que precise de alguém que tenha muita experiência naquele terreno, que tenha conhecimento, muito conhecimento de primeiros socorros, o que fazer em determinada situação de socorro, e que te indica o melhor caminho para você não se machucar, não torcer o pé. Ah, e por falar em torcer o pé, essas botas de trilha, ela também, por ela ser bota, ela ajuda você a não torcer o pé. E muitas pessoas morrem por causa disso, ela torce o pé, não consegue voltar, e aí consequentemente acaba morrendo de ou hipotermia, ou fome, ou de hidratação, né? Então é muito importante a bota também por esse motivo. Então tênis nesse caso não é interessante, porque o tênis não vai ajudar a você não torcer o pé. Então, contrate um guia, tá? E não adianta querer economizar nessa hora, tá? Então, você vai falar, vou contratar aquele guia porque tá metade do preço, sei lá, um exemplo. Não adianta nada você contratar um guia que é metade do preço, mas ele não tem nenhum preparo, não tem noções de primeiros socorros, não tem um conhecimento específico daquele trecho, caso ocorrer alguma intercorrência, não adianta. Quando se fala em segurança, né? Quando se fala em risco de morte, não adianta querer economizar. Você tem que investir num guia capacitado, independente se ele cobra de repente 30%, 40% a mais. Então essas duas últimas coisas que eu falei são as mais importantes. Por quê? Não adianta você ter todos esses equipamentos que eu mostrei aqui, se você não está preparado para fazer a trilha, ou se você está até preparada, mas você não conhece o caminho de ida e volta, não conhece o terreno, não sabe usar algumas técnicas de escaladas, enfim, aí você precisa do guia, tá? Então, esses dois últimos que eu falei são os principais, tá? E aí, para você estar mais preparada, tanto na questão física, né? Vamos pensar em questão articular, né? Tendões, ligamentos, o músculo. A musculação vai ajudar muito você. Pensando na questão da resistência, obviamente as atividades cardiorrespiratórias vão ajudar bastante, assim como esteira, bicicleta, elíptico. Você unindo o que você obtém de força e também resistência, obviamente, e melhor do sistema cardiorrespiratório na musculação, você também vai obter nas atividades aeróbias, principalmente falando da resistência e da condição cardiorrespiratória. Então, você precisa estar preparado. Utilize todas as atividades que você puder, lógico, e você precisa treinar um esporte que você está praticando. Não adianta você fazer musculação e cardio. Se você vai fazer trilha e quer fazer cada vez mais trilhas, mais difíceis, você tem que treinar em trilha, não adianta só academia, tá? E aí, no caso, é uma especificidade de treino, tá? Então, você reunindo tudo que você obtém através da musculação e o cardio que você faz na academia ou no parque, você, juntamente com isso, você treina, né? Se possível, em todos os finais de semana ou a cada 2 semanas, trilhas, né? E você vai cada vez mais fazendo trilhas com uma distância maior, né, com mais quilômetros, ou com mais trechos íngremes, ou com mais partes técnicas, inclusive partes escaladas, trilhas que exigem, por exemplo, escalaminhadas, né, em que você, além dos pés, você vai ter que utilizar as mãos. Então, tudo isso é importante. Muito bem, pessoal, caso vocês quiserem que eu faça um outro vídeo dando mais dicas de trilhas, de outros cuidados que vocês devem ter, como por exemplo, se você ver uma cobra na trilha,
Tem que tomar cuidado também com aranhas, onde bota a mão, enfim, várias e várias coisas eu posso estar fazendo aqui para vocês, tá? E caso vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal para você ter conteúdos como este aqui e, lógico, principalmente, né, musculação, que nós já temos mais de 325 vídeos. E também ative o sininho se você quiser ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você, com muito amor, carinho e dedicação. Muito bem, despeço de vocês com essa visão maravilhosa e digo que trilha é um esporte seguro, maravilhoso, desde que você tenha todos os cuidados que eu falei nesse vídeo, assim como alguns outros que eu posso estar fazendo outro vídeo falando para vocês, tá? Então é isso. Pratiquem esporte, pratiquem trilha, pratiquem musculação, tenham contato com a natureza, que a vida de vocês realmente vai transformar. Muito bem, então despeço de vocês, até o próximo vídeo. Namastê!